mais um episódio do Fala aí, Sesmac! Uma Nova Forma de Comunicar. Esse podcast, professora Agda, ela faz a diferença na totalidade das informações. Nós temos vários episódios que você não pode perder no nosso Spotify, no YouTube, para que você possa promover mais conhecimento e informação, não é isso? É isso mesmo, e o episódio de hoje eu considero ele necessário e importante Exatamente. para toda a sociedade. E é uma questão de saúde pública. Cada Exatamente. vez mais se preocupa com as causas de morte, dentre essas o suicídio. Em especial, nesse mês de setembro, estamos debatendo aí o Setembro Amarelo, Amarelo, né? isso, que é o mês de combate e prevenção ao suicídio. E por isso, estamos com duas pessoas que podem nos ajudar a elucidar essa temática. Primeiramente, queria dar boas-vindas, né? Agradecer vocês por estarem aqui. E acredito que será um episódio, assim, muito esclarecedor e, como eu falei, importante e necessário para a sociedade, né? É algo que precisa ser esclarecido, precisa falar mais. Vocês vão trazer isso para a gente. Então, aqui eu estou com a doutora Jordana Farias e o Carlos Lira. Então, gostaria que vocês se apresentassem, né? Quem é a Jordana, quem é o Carlos? Então, queria agradecer o convite à professora Águida e o professor Vitor por essa oportunidade, por essa iniciativa de trazer essa temática num mês que tem essa representação. É uma representação que é o ano todo, mas esse mês a gente tem essa simbolização, digamos assim. Eu sou Jordana Farias, eu sou psiquiatra, com extensão na área infantil, eu sou professora do SESMAC desde 2017. Eu entrei no SESMAC na disciplina de clínica médica e depois eu transitei para a psiquiatria. E hoje eu dou aula para o 5º período e para o internato nas disciplinas práticas. E eu adoro ser professora de lá, estou adorando essa iniciativa, né, do podcast, muito importante para a sociedade. É uma temática, como o professor Vitor falou, que engloba a saúde pública, né? Bom dia, meu nome é Carlos André, eu sou aluno do 9º período, estou no internato, já vim, na verdade, de um primeiro curso superior que foi incompleto, que foi de odontologia, em outra instituição. Venho acompanhando a doutora Jordana Farias há mais de 1 ano e meio. Ao longo desse período, deu para perceber que esse tema na área da psiquiatria é algo muito persistente. É um tema, na verdade, que não deveria ser só o foco do psiquiatra. É algo que você vai encontrar na urgência, é algo que, às vezes, a pessoa que está do teu lado tá com esse problema em mente e não deixa transparecer. Às vezes, uma palavra meia dita pode ser, na verdade, um recado não explícito. Então, a gente tem que ter todo esse trabalho para esclarecer profissionais da saúde no geral e a população, porque, às vezes, um grito abafado é um grito que não foi ouvido. E o que o Carlos coloca aqui pra gente, né, é bem importante. Eu acho que vai ser esse foco do nosso bate-papo hoje, mas eu queria iniciar assim, alinhando. A doutora Jordana colocou muito bem, né, que é um tema que tem que ser abordado o ano inteiro, claro, mas escolheram o setembro para trabalhar, vamos dizer assim, prestigiar, né, essa temática. E aí, por que foi Setembro Amarelo? A história, por que escolhido Setembro Amarelo? Sei que foi em 2013 essa decisão, né? Isso. Iniciou em 94 por um americano que cometeu suicídio. E lá começou com um projeto nos Estados Unidos. E isso foi ganhando dimensão e chegou no Brasil nesse ano que você acabou de citar. E vem tendo grandes repercussões positivas, digamos assim, junto com as outras campanhas que a psiquiatria, que a Associação Brasileira de Psiquiatria faz também. E junto com algumas, como o CVV, como outras ONGs que ajudam nesse projeto para que seja o ano todo em extensão nessa prevenção. Mas que o Setembro Amarelo isso tenha uma repercussão maior, assim como tem nos outros projetos, né? A prevenção do câncer de mama. Outubro Rosa, né? Novembro Azul. Isso. Mas é um projeto de extensão. E por que é tão importante você estar falando dessa temática ao longo do ano todo? Porque a gente é uma sociedade que ainda tem muito estereótipo em relação a isso, né? Tabu, né, doutora? Tabu, preconceito, evita se falar, porque mexe muito, né? Não é uma temática que socialmente as pessoas têm essa cultura. Então, a gente trabalha com a quebra desse estereótipo
falando, desconstruindo isso dia após dia. Eu acho que essa é a principal missão. E o Setembro Amarelo ele vem com mais força para a gente estar chegando nos pacientes, fazendo mais propagação, digamos assim, mas não que não faça o ano inteiro. E é um aprendizado diário. Na verdade, essas ações de conexão, de comunicação, de cuidado, fazem parte de uma campanha, não é isso, Carlos, também, envolvendo o Setembro Amarelo? A questão é que tem essa campanha, muitas vezes, questão de balão, da fita amarela. Em alguns locais há distribuição, em outros locais, a depender do país, tem pontos que param as pessoas para explicar. Em alguns locais, eles têm o tempo de pessoas em ONGs, como no caso do Brasil CVV, para ter mais acesso a serem ouvidos. O CVV, se não me engano, em 2018, atendia cerca de 2 milhões de ligações ao ano, Nossa. em 2018. E a gente tem um panorama que, no Brasil, em 10 anos, de 2009 para cá, ou seja, 2019, nós tivemos um salto, certo? De mais de 40%. E o pior, o público que, digamos assim, era adulto, na verdade foi migrando para adolescente, foi migrando para... A gente já tem relato de criança cometendo esse ato. Então, a gente tem essa campanha nesse mês, que é também, de certa forma, na véspera, a gente está em setembro, o mês que vem é o mês das crianças, que a gente vai ter a comemoração da vida. Ou seja, nós temos essa relação entre a proteção da vida de quem já está aqui e a comemoração da vida que ainda vai chegar. Importante o seu relato, até porque alguns dados estatísticos, em especial do OMS, demonstram que a população que vem crescendo, justamente essa população de faixa etária de 15 até os 45 anos. Nessa faixa etária aí, Como é que a gente consegue entender esse cenário, que inclusive é uma entre as 5 principais causas de morte e de óbito, segundo a OMS, que é o suicídio? Como é que a gente lida com a sociedade de forma cautelosa, para que a gente consiga entender que não é só uma data? Pois é, essa estatística é bem alarmante, né? Dos 15. Então, por que, Jordana? Por que essa faixa etária? O adolescente ele é volátil. Ele está numa fase de transformação social, cultural, filosófica, da identificação do eu, mudança de corpo, mudança da forma de pensar. O amor do pai e da mãe, que para a criança menorzinha é tão suficiente, deixa de ser suficiente. Ele vai atrás de outros amores, né? O amor de validação entre os pares. O adolescente ele gosta de estar entre os pares para diluir responsabilidade. É aquela fase que ele tem de fazer a identificação do eu dele. Quem eu sou? Quem eu sou? Como é que o outro me percebe? O que eu gostaria de ser e eu não posso ser. Exemplo, eu gostaria de ser mais alta, mas eu tenho a minha limitação. E o adolescente, ele começa a perceber isso. O adolescente, ele começa a perceber que ele não tem mais o tempo todo do mundo como a criança tem. Ele sai daquele vínculo de entender que ele sobrevive e ele começa a entender por que eu existo. O que é que eu quero fazer com o meu amanhã, né? E tem alguns adolescentes nessa fase mais volátil, e aí tem vários gatilhos que podem estar implícitos. O adolescente, ele passa por muita dificuldade, por exemplo, aquela fase, apareceu uma espinha no meu rosto, não vou para a festa porque todo mundo vai, é o egocentrismo, né? Do adolescente, não é egocentrismo, não é do narcisismo, não. É mais de achar que todo mundo vai olhar para aquela espinha, para aquele defeito, para o meu cabelo que está assanhado. Então, o adolescente ele é muito imaturo nessa relação, mas ele está buscando isso para fazer a fixação da personalidade dele, a identificação dele. A infância, um período é longo, do adulto para o envelhecimento é longo, mas o adolescente é aqui volátil. Então, a gente está passando por uma era muito digital também, com influências, né? Tempo de tela, as informações que chegam, que causam grandes propagações a nível grave, gritante. É uma época, assim, de adolescentes mais impulsivos, digamos assim. Se a gente for fazer um breve histórico, né, Carlos? A nível de literatura, antigamente a gente não escutava ouvir falar muito de autolesão. Hoje a gente vê essa histeria em massa, né, de pessoas num consultório mesmo da prática de psiquiatria deles. Toda semana a gente pega um caso disso. Isso é alarmante, porque a ideação suicida, ela é um fator de risco, é um pródromo, é uma previsibilidade.
aumenta a taxa de 20% a 30% do início dessa ideação acabar evoluindo para o que a gente não quer que evolua. Suicídio mesmo. Exatamente. Na verdade, a gente tem observado isso também, segundo os estudos, né? E existe muito preconceito, não é isso, professora Águida? Então, eu ia falar sobre isso. Durante muito tempo, né, a gente sabe, por questões religiosas, questões morais, questões culturais, a questão do pecado, né, que isso é tratado ali. Então, isso foi muito, vamos dizer assim, abafado, calado ali. E hoje há essa necessidade de trazer esse tema e estar trazendo esse tema e deixar ele, vamos dizer assim, de uma forma, tratado de uma forma natural, porque é importante, porque são vidas, né? Vidas que estão pedindo socorro, né, por aí. Como é que a gente percebe? Aí eu vou para essa pergunta, né, que eu acho que é fundamental. O Carlos pontuou no início que não só os profissionais da área de saúde, como geral, mas a própria sociedade, as pessoas, família, amigos, etc. Como lidar com isso? Como é que percebe? Quais os traços? Como é que a gente começa a identificar e de que forma a gente pode ajudar também, né? E o que preocupa, assim, até para a gente ajudar, que tem muitos casos que são subnotificados por aquilo que você falou, eu vou reiterar. Tá. Por exemplo, a família tem vergonha de constar ali na declaração de óbito a causa da morte, entende? Tem o luto de um paciente que perdeu, uma família que perdeu um ente por suicídio, é um luto mais prolongado, né? Um luto de uma patologia, por exemplo, um câncer, ou então alguma outra causa de morte. Não, o do suicídio, ele é um luto mais prolongado. É a culpa, né? Acho que fica culpa, né? Sente essa Poderia ter culpa. ajudado. Então, tem subnotificações. Isso é ruim, porque a gente acaba que perde o dado estatístico com mais validação, para a gente saber que população é essa. Para eu poder fazer as campanhas, né? O orçamento perante os municípios, as regiões como todo o Brasil. E a gente sabe que essa estatística ela está sendo um pouquinho mascarada, subnotificada. E outra coisa também que eu acho que é importante para te responder. Por exemplo, um caso de um paciente que já vinha passando por problemas, normalmente mais de 90% de casos de suicídio tem doença psiquiátrica primária, entende? Vem de uma causa psiquiátrica primária. Então, é um paciente que já não estava bem, teve uma instabilidade emocional, bebeu, ficou embriagado, pegou o carro e acabou se acidentando. Então, essa é suicídio. Pois é, né? Mas isso vai vir na declaração? Não tem investigação, Verdade. né? Então, esses casos, eles são subnotificados. E a pergunta que você tinha feito, como é que a gente percebe os sinais? Como eu te falei, os pacientes, algo que eu acho que o Carlos percebeu muito no consultório, como é que Maceió é um calor danado? Como é que no ambulatório o adolescente chega com um casaco, né? Num calor, e eles estão tanto calor que eles às vezes até ficam se abanando assim. E continua com o casaco. Continua com o casaco, que a gente vai percebendo. E às vezes não vão nem com a família, né? Às vezes eles vão com um primo de maior, porque tenta esconder da família. Porque às vezes a pessoa que está precisando de ajuda, ela não vai falar. Às vezes... São amigos. A gente já atendeu adolescente que foi trazido por algum amigo que era maior de idade. E o problema, na verdade, nessa faixa é o seguinte: nós temos um efeito de contágio. Quando um deles comete o suicídio, geralmente o risco de outro no mesmo grupo cometer é bem mais significativo. Não é aquela coisa que a gente tem de uma pessoa, a princípio a gente pensar que uma pessoa comete suicídio, 6 são impactadas. Só para acrescentar, para não perder, a Organização Mundial de Saúde, ela até orienta para não divulgar imagens, né? Para evitar, se alguém deixou uma carta, não está colocando isso na internet, não está propagando isso em WhatsApp, não está falando como foi, está tirando foto de lesões e está mandando. Ele pede para ter essa cautela, porque existe essa histeria em massa de pessoas que acabam sendo afetadas de alguma forma. É como se eu estivesse ali, tão vulnerável, que só precisava de um gatilho, de uma informação chegar até mim para eu ter coragem. É isso que eu ia falar, criar coragem. Né? Exato. Se ele fez, eu vou agora também, né? E a Dá gente uma tem exposição que na década de 80, 70 dizia 6, que era um número pequeno, vamos dizer assim. Em 80, 90 já falavam de 100. E agora imagina na era da rede social, que hoje alguém comete suicídio, vamos supor, numa ponte. Alguém que está de fora do carro filma, joga no YouTube
ou em outra mídia social, WhatsApp, Instagram. tudo. Daqui para que a plataforma retire, que eles retiram, porque eles têm uma política apropriada, tanto que qualquer vídeo, qualquer áudio, só para gostar, sobre esse tema, eles retiram e colocam um tópico sensível quando é algum tema relacionado a estudo. Muito importante isso. A nossa discussão aqui, possivelmente no YouTube, vai ter uma tag perguntando: isso daqui é um tópico delicado. Você quer mesmo assistir? Isso. Que é o que ocorre. Os outros. Nesse processo, na verdade, a gente tem, em paralelo, essa massificação de informações e a gente tem, infelizmente, um fenômeno cultural que já é antigo. A gente teve o sofrimento do jovem Werther na década de 1880, do Goethe, que o final do livro é um suicídio, teve um espalhamento pelos jovens que leram o livro, eram jovens de classe alta, até porque quem lia naquela época era quem tinha condições, quem tinha leitura, quem era nobre ou burguês, para os padrões da época. Hoje, um livro, por exemplo, 30 Reasons Why, que virou uma série na Netflix, atinge milhares e milhares e milhões. Tudo bem. Ele aborda o tema de uma forma positiva, tenta explicar o que aconteceu com a pobre da garota, certo? Só que Tanque teve campanhas de suporte depois da série. Só que também, ao mesmo tempo, em paralelo, se não me engano, houve um aumento dos índices de suicídio de imediato. Ou seja, a gente tem esse tabu que se a gente não fala, fica aquela pessoa calada a esmo com o risco de cometer. Se a gente fala, depende da forma que fala, a gente pega essa pessoa e joga para uma ponta. Ou seja, Então, é um assunto muito delicado, né? É um assunto muito delicado, muito sério. Então, é isso que vocês estão trazendo para cá, e eu acho que é importante. Esse episódio é fundamental para que a gente tenha, que eu acredito que vocês vão trazer isso para cá, né? Pelo menos uma noção de como lidar sobre essa temática, de como lidar com essas pessoas no cotidiano, né? Que, na verdade, isso não é o acaso. Eu acho que devem ter alguns sinais que, de repente, esse comportamento suicida que possa vir a crítico consiga detectar. Né? Exatamente. É uma grande preocupação que muitos de nós, e eu até me coloco nesse cenário, não conseguimos identificar. Então, é uma grande pergunta que talvez você que está nos assistindo, nos ouvindo, precisa saber. Como é que conseguimos identificar um comportamento suicida? Suicida. Nós estamos aqui com a visão de salvar vidas, mesmo não sendo profissional capacitado para isso. Mas a sociedade, pela fala, que foi até então citada nesse momento, em grande parte é a sociedade que pode também evitar e talvez cuidar dessa pessoa que possui um comportamento suicida. E aí, existem sinais? Existem. Mudança de comportamento. Era uma criança, era um adolescente que socializava, que gostava de estar saindo com as famílias, que tinha amigos e começa a ter mudança de comportamento. Fica mais tempo no quarto. É um adolescente que começa a ficar mais internalizado, ficar mais retraído em algumas situações. Você começa a observar mudanças de comportamento. Ele gostava de fazer coisas que antigamente ele gostava e deixou de fazer, né? Ou então, como eu falei, a maioria dos casos de suicídio, ele vem de causa primária. Então, já tinha algo primário, psiquiátrico acontecendo. E, como eu falei, a ideação suicida, às vezes, é o maior fator de risco, é a previsibilidade. Se eu já tive um caso de um paciente que, exemplo, uma automutilação, a chance disso vir acontecer, o risco aumenta consideravelmente. Esse já é um grande sinal ali, e tem né? que ser notificado, tem que ter uma notificação compulsória. Que às vezes a gente já acaba que não dá tanta clareza, não dá tanta atenção às famílias. Será que há alguma forma de chamar a atenção? E não é, tem que observar os sinais. Ou então uma pessoa, um paciente que ultimamente vem ficando deprimido, vem perdendo peso, vem deixando de ir trabalhar, faltando muito trabalho. É uma pessoa que sempre foi adepta ao trabalho, que sempre foi uma pessoa muito responsável e começou a ficar perdendo peso, chegando com sono no trabalho. Outro exemplo também, você vê uma pessoa que está ficando muito impulsivo. Existe para suicídio, isso é importante, tá, minha gente? Né? É muito É importante. importante. O suicídio, a gente vê no exame mental, na psicopatologia, mais uma questão de despedida, mais de um sintoma realmente do humor. Tá? É um paciente
que ele já vinha, o Carlos sabe muito disso que eu falo. Triste, ele vinha muito aprofundado, ele tá na sensação de que ele tá parado, ele quer ficar ali estagnado. E muitas vezes o paciente, do nada, nessa estagnação, nessa tristeza, ele às vezes muda de comportamento abruptamente, ele sai dessa tristeza, em vez de ter uma evolução natural, como a gente tem com a psicoterapia e com o medicamento ele subindo, ele simplesmente tá aqui e vem pra cá. É aquela questão do sair do 8 pro 80, vamos. Não é sair do 8 pro 8. Não? Esse seria o para-suicídio. Ah, tá. Suicídio é mais essa história. Isso é importante. Então, Tem uma diferenciação, porque isso vai interferir nos sinais também, não é isso, Carlos? isso é muito importante. Pega aquele cara que estava simplesmente parado, 6 meses numa depressão profunda, ele acorda na manhã e ele vê assim, tá, resolvi, gostou, É uma decisão. pegou e gostou da roupa preferida dele, botou, se preparou, muitas vezes faz a barba, faz o cabelo, faz o bigode, e chega o familiar e pensa, Percebe? olha, ele Como ele acordou tá bem. bem. E muitas vezes o que ocorre é de o dia seguinte chegar a notificação, olha, infelizmente ocorreu isso com fulana. Ele decidiu a data, muitas vezes depois se encontra um bilhete, ou às vezes o bilhete já foi até entregue de outra forma, que o pessoal não compreendeu. Teve um caso desse na prática, não foi? Da irmã de uma paciente com Foi. autismo. E foi desse jeito. E o para-suicídio, ele é mais de um sintoma impulsivo, da impulsividade. Vou dar um exemplo. Uma adolescente que ela está ali na formação da personalidade dela, ela tem um quadro mais impulsivo, tem um temperamento mais instável. Tem adolescentes que não sabem lidar com emoções negativas. Tá? Isso é uma estruturação que tem que ficar atento para procurar ajuda, porque já é um fator de risco que você está percebendo. Será que não é uma estruturação de um diagnóstico primário? Como é que está se estruturando a personalidade dessa pessoa? E aí, às vezes, por fim de um namoro, numa medida impulsiva, você acabou comigo, o negócio de pegar o carro desenfreado, ou então na questão do impulso, da raiva, da emoção negativa, se joga. Então, ela não se preparou, ela não teve aquele tempo de decisão, do humor deprimido, foi mais da impulsividade. Ela não conseguiu ter freio inibitório. Que tanto que na psiquiatria forense, a mecânica das quedas são diferentes. Então, é uma outra estruturação, os dois culminam para a mesma coisa, mas uma psicopatologia diferente da outra. Uma a gente vê uma estruturação muito mais do humor e o outro de um temperamento mais impulsivo, de atitude mais impulsiva. Então, só para ficar, que eu acho que Essa informação é importantíssima, porque a gente convive com várias pessoas, seja na nossa família, seja amigos, ambiente de trabalho, né? E a gente está aqui justamente para trabalhar isso, tentar entender o máximo de informações, de características, né? De fatores que indicam e que a gente vá ampliando esse conhecimento, que eu acredito que seja muito importante. E também, pode contar, de café. Numa tentativa de simplificar o máximo possível, aquele que quer o suicídio de fato, ele tem a vontade disso. Então, ele fez para acontecer. Se ele falhou, bom, sabe? Bom porque ele ganhou uma sobrevida, dá pra gente tentar contornar e fazer abordagem com medicamento, psicoterapia e por aí vai. Já aquele outro para-suicida, ele não tinha essa intenção. Muitas vezes é uma resposta dele para uma emoção negativa, talvez algum nível de vingança para com os outros, ou uma culpa que ele sente, ou outra coisa que ele quer extravasar. O que aconteceu é que ele errou a mão. Vamos dizer bem assim, enquanto um queria tomar uma dose letal de um medicamento para morrer, o outro tomou uma dose letal do medicamento por acidente. Ele queria ter aquele alívio momentâneo da dor, da impulsividade, mas ele não pretendia morrer. Não sei, a gente é leigo aqui, verdade, e é uma temática realmente que eu, assim, tenho muita curiosidade e não tenho muito conhecimento mesmo, assim, de lidar com isso. Eu acredito que você também, né, professor Vitor? Isso seria, Carlos, a gente poderia utilizar o termo que a sociedade usa muito isso, eu estou usando esse termo de forma errada também, a questão de chamar a atenção. Porque muitas vezes as pessoas dizem, porque quer chamar a atenção, né? Não é exatamente uma questão de querer chamar a atenção, certo? Vamos supor, você tem uma emoção forte e você tenta dar um extravasamento para essa emoção, certo? Pode ser uma raiva, pode ser uma tristeza, pode ser uma culpa. Soa como chamar a atenção porque essa pessoa está pedindo um auxílio
para resolver esse problema, mas não significa que esse chamar a atenção, essa busca por um auxílio, que seja para uma série de problemas que podem ser resolvíveis, não é algo que já está consolidado e acabou, não vão levar à morte. Então, não vou dar vazão porque quer chamar a atenção. Tem que dar vazão, sim. Você familiar que tiver alguém que fez algo que foi possivelmente letal, você tem de prestar atenção nessa pessoa, porque o dito chamar a atenção uma hora vai. A cada tentativa de suicídio, a cada tentativa, na verdade, cada episódio para suicídio, a pessoa, infelizmente, acaba refinando o método. Vai chegar uma hora que vai acontecer. São sinais. O que o Carlos falou agora, para mim, na minha opinião, são sinais. E que nesse universo, segundo a doutora, também ressaltou que é o universo das telas. As pessoas estão cada vez mais distantes das conexões com o mundo real. E eu acho Se que escondendo aqui, né? E a conexão, na verdade, na minha opinião, pelo que já foi dito, é o ponto-chave para que a gente consiga, até então, prever. É um ato de prevenção. Então, você que está ouvindo o nosso podcast, encaminha, você está salvando vidas hoje, possivelmente com um simples ato, né, de buscar informação, de comunicar de formas diferentes e não só isoladas. Então, as pessoas estão cada vez mais retidas no seu mundo. E esse universo da comunicação e da conexão, cada vez mais pode ser um fator de risco, não é isso, doutora? Sim. E às vezes eu atendo alguns pais que dizem, Jordana, mas eu vou tirar a privacidade dele olhando. Eu disse, sua filha está tendo mudança de comportamento, sua filha está visivelmente deprimida. A única troca social que ela está tendo é da escola, que você já foi na escola, e em casa, porque ela está ficando horas dentro de um quarto isolada no telefone. E que privacidade? É uma criança, é um adolescente, é de menor. Você é o cuidador, você é o responsável, você tem que ver o que é que está acontecendo, porque as influências ruins corrompem os bons costumes. Isso desde que a gente escuta de vó, e é verdade. Então a gente tem que ficar atento, porque são telefones, às vezes você está ali conversando. Quantos pacientes eu já atendi que se envolveram com homens mais velhos, adolescentes, entendeu? Que usam uma máscara social fingindo ser uma pessoa da mesma idade do adolescente, fica pedindo fotos, essas fotos são vazadas. E aí você vai vendo o que isso vai se propagar. E começa a chantagear também, muitas vezes. Aí acontece que o adolescente começa a ficar perdido sem saber o que fazer. Com certeza. Né? Ou então, às vezes, acontece também dos pais, quando começam a descobrir, que pegam o telefone e começam a ver o que aconteceu, viram que a proporção está tão grande de coisas que foram iniciadas ano passado, e com essa história, não, ela só fica no telefone, não conheço a minha filha. Você conhece, mas existem as influências do mundo, a gente não pode ficar colocando a mão nos olhos e fingir que isso não existe. Isso existe, isso vem com muita influência. Como eu falei, eles são um perfil de faixa etária muito vulnerável. Então, às vezes, o adolescente, por ainda estar estruturando essas emoções, às vezes é acolhido no telefone, na rede social. Encontra ali, né, o espaço para ele, né? Por isso que é tão importante, eu não sei se vocês sabem, mas hoje as políticas públicas de educação, ela obriga as escolas a terem um psicólogo. Por quê? Para fazer campanhas anti-bullying nas escolas, até por causa desses alarmes estatísticos, como o professor Vitor falou. Então, um psicólogo na escola, ele entra ali também como uma busca ativa do adolescente, ou do psicólogo estar ali convivendo com o pessoal, de ajudar, de fazer aquele acolhimento e observar o que vem acontecendo, porque às vezes é na sala de aula, né? E isso não pode se propagar. E a imaturidade deles, né? Assim, às vezes a gente vê que são adolescentes tão vulneráveis e às vezes a família não sabe. Não sabe. Não sabe. E eles querem ser aceitos naquele ambiente deles também. Às vezes, para ser aceito naquele grupinho de amigos, eles terminam meio que se julgando demais, né? 80% dos adolescentes que eu atendo vem disso. Dessa dificuldade que eles têm de se sentir pertencente a um grupo. E eu não entendo. Com a sala de aula, né? Eu atendi uma criança no SESMAC que ela mudou de escola e a professora disse: por que você mudou de escola? Não, eu quero excluída na outra turma. Ah, pois eu vou apresentar uma menina que ela também é excluída. Aí junta vocês duas que são excluídas. Quer dizer, eu escutei. E eu disse, meu Deus do céu, quer dizer, o que é que você está falando? Qual a transmissão que você está falando? Ah, você é excluída, vai se juntar com outra. Você está invalidando ainda mais. Né? E não é esse objetivo. Os profissionais como vocês, né, que vão nos ajudar a compreender isso. Eu acho que a sociedade
Eu entendo que estamos passando por um processo de evolução, mas ela precisa se preparar mais para abordar e compreender essa temática, inclusive se posicionar, não é isso? O problema é que a gente precisa consolidar ao redor dessas pessoas, na verdade, a população em geral, a ideia de redes de apoio, porque a gente está focado no telefone, a gente está focado no trabalho, a gente está focado em várias coisas. Só que, qual foi a última vez que você parou, certo? Em casa, chegou num familiar e disse, o que é que houve? Deixa eu te ouvir. A gente não para. A gente chega em casa, come, vai se preparar para o dia de amanhã e a gente tem essas relações que estão cada vez mais frágeis. O que era vamos dizer assim, uma corda de muitos feixes, virou literalmente um fio de linha que a qualquer momento arrebenta. Ou seja, a gente trocou os nossos laços sociais pelo celular. E eu acho assim, pegando essa fala do Carlos, há um tempo atrás, a gente tinha na nossa casa uma televisão na sala apenas, e todo mundo se reunia ali. Você se encontrava, todo mundo tinha aquele costume. Hoje, cada pessoa basicamente tem sua estrutura no seu quarto e cada um se isola no seu quarto, né? A gente tem esse afastamento também, perde esse fortalecimento de estar mais próximo, de tentar identificar o que está acontecendo. Isso que o Carlos está falando é fundamental, porque assim, até isso, Carlos, também eu queria até ouvir de vocês, doutora Jordana e Carlos. Alguém chegou para mim, ou eu percebi alguns desses sinais que vocês já trouxeram para cá, por exemplo, já percebi, né? Ou alguém chegou para mim, tipo, porque existe palavras que a gente também pode ficar atento, por exemplo, eu queria sumir. Tem muita gente que fala isso, né? Ou dentre outras palavras-chave, assim, que talvez direcionem o que falar naquele momento, porque assim, dizem que é errado a gente chegar a dizer assim, por quê? Você tem uma vida tão boa, né? Diz assim, tente evitar isso. Então, seria mais voltar para o que você falou. O que é que você tem, o que houve, e escutar? Seria esse o caminho do nosso comportamento, se a gente identificar algo nesse sentido? Cada um tem a sua história de vida, cada um tem as suas dificuldades de vida. Às vezes o que eu sinto não é o que o Carlos sente. Eu já atendi famílias que vêm numa estruturação. Mãe morreu, pai morreu, sobrinho morreu, e continuam ali firmes. E às vezes até leva um colega e conta da estruturação de vida dela e ela ali segura. Tem outros não. Tem outros que às vezes, por exemplo, ocorre uma situação no trabalho, ali desestrutura a pessoa. Mas você tem tudo, só por causa do trabalho, tu já tá assim. São emoções diferentes, são personalidades diferentes, são temperamentos diferentes. Quem sou eu para estar fazendo um julgamento com a minha percepção individual? Cada ser humano é um ser humano, né? Exatamente, sendo que a gente está numa sociedade que eu acho que se afastou um pouquinho disso, de se preocupar com os sinais, de observar os sinais, de ter uma empatia, uma ressonância afetiva para com o outro, né? A gente sempre tende a colocar o comparativo com a minha história. Então, a história do outro, se eu comparar com a minha, é superficial. Porque olha o que é que eu já passei por isso. Não é assim. Você tem uma história de vida, o outro vai ter a outra história de vida. Você não é o juiz de decisão do que é que o outro deve sentir, você que deve sentir. Não é assim que funciona na psiquiatria. Na psiquiatria já foi tão sofrida, né? Hoje em dia a gente pega uma sociedade culturalmente que tem preconceito com a saúde mental, infelizmente. E como eu falei, o suicídio ele vem de causa secundária a uma causa primária. Então já vinha acontecendo. E é um alerta também que as unidades básicas de saúde, elas têm que também estar preparadas, o médico, o agente de saúde, a receber essa população. Porque daqui para que chegue no especialista, perdeu muito tempo. As empresas, né, participar, fazer reuniões de grupo psicodinâmico. Às vezes tem um profissional ali na empresa que já passou por um sintoma depressivo. Fala um pouquinho da tua história, conta como foi. Fazer essas atividades psicodinâmicas nos trabalhos, nas empresas, é uma forma de prevenção ao longo do ano todo. Então, são medidas que a gente acha que é besteira, mas não é. Não é, porque é a rede de apoio, como o Carlos falou. Aqui eu me sinto acolhido, aqui eu sou ouvido e não sou julgado. Como você disse, sempre tem palavras que parece que se tornam até gatilhos. E aí, na psiquiatria, a gente não pode fazer isso. A gente tem que acolher o paciente como um todo, respeitar a história de vida do paciente como um todo e simplesmente acolher a família, orientar a família, porque é que está ali todo dia convivendo. Lógico, tem algumas famílias que não têm essa rede de apoio, né, Carlos? E por isso que é tão importante essas campanhas que o Carlos falou do CVV,
ou então dos próprios psicólogos, dos psiquiatras, e ver também, assim, não tem uma família, mas tem um amigo, o que é que está faltando, né? E a gente E tentar levar para um profissional, né? Eu acho que também seria esse o caminho, né? Muitas vezes o primeiro contato que essa pessoa vai ter com a área da saúde não é o consultório do psiquiatra, não é o consultório clínico. Aliás, via de regra, tem um estudo, eu não me lembro agora de onde é, que ele diz que pelo menos 60% das pessoas que tentam suicídio foram ao seu médico na última semana. E a gente tem que se policiar. Porque a gente tá muitas vezes, ouviu o coração, ouviu o pulmão tá limpo. Coração tá bolhas rítmicas e normofonéticas. Legal, libera esse cara pra casa. E o resto? Ele foi ali sentindo algo que talvez já esteja, né? É isso que o Carlos falou, é tão importante. Tem um estudo também, que tá no livro de Psiquiatria e Espiritualidade, no livro da ABP, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, que fala muito que os pacientes, às vezes o médico, porque assim, a fé é um fator protetivo, tá? Não estou aqui falando de religião, não. Estou falando de fatores protetivos que existem. E às vezes a gente pergunta, porque às vezes a comunicação, até para onde ele frequenta, né? Porque é um fator protetivo, a gente tem que perguntar como um todo. Eu sou cardiologista, estou atendendo um paciente, como o Carlos falou. Uma pergunta, como é que você tá? Como é que você tá, meu filho? Vem cá. Tô achando, hoje o coração tá tudo bem, mas você tá bem mesmo? Tem alguma coisa para conversar comigo? Como é que tá? E nesse capítulo de psiquiatria fala, os médicos normalmente não perguntam o que é que você acredita, que às vezes tem paciente que busca fé até na natureza, entende? Sim. Mas é um estado de paz, é um estado que ele se encontra. E é importante essa calmaria, né? Esse momento mais espiritual. E é um fator protetivo. E às vezes os médicos não perguntam. E tem esse estudo falando que a maioria dos pacientes querem ser perguntados sobre isso. Então, acho que isso é muito importante também, a gente começar. Eu, na psiquiatria, eu sempre pergunto. Eu acho fundamental. Porque com o ser humano, biopsicossocial e espiritual, isso tudo é conectado. E muitas vezes sintomas que a gente vai ao médico já é questão, nossa, você não tem nada. Vamos dizer, lá forma, o médico olhou e disse, não, tá normal, tal. Mas aquilo ali é algo que já está apontando que ele está precisando de ajuda para questão. Mas parte é problema mesmo da formação geral do médico que a gente vê. A gente tem uma lógica muito biomédica, certo? E a gente tá agora trazendo, certo? Essa parte mais humanista para a medicina. Tanto que a gente vai ter a primeira porta, muitas vezes, para uma emergência psiquiátrica é a UPA é o posto 24 horas e muitas vezes não estão preparados para receber. Um paciente que chega lá, por exemplo, com um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, tem profissional que não vai receber bem esse paciente. Um paciente que tentou suicídio, beleza. Chegou lá, o médico vai tomar conduta para, vamos supor, tomou comprimido, vai fazer uma lavagem gástrica, certo? Tentou se enforcar e chegou a tempo, retira a corda e tenta dar um suporte para a via aérea. Beleza. Mas muitas vezes o paciente vai chegar até num estado relativamente bem, certo? Tomou o medicamento e se arrependeu. E aí, o que é que esse médico vai fazer? Vai ter aquela questão de puxar o paciente para junto dele, vai ter uma postura mais fria, vai perguntar, mas você é jovem porque fez isso? Tem toda essa construção. Até porque paciente que tentou suicídio, aí tem duas opções imediatas. O internamento. A outra, convencer a família de ficar, enquanto o paciente estiver nesse estado crítico, 24 horas de supervisão nele. Tanto que fica complicado. Você acha que a nossa população está em condições de abdicar do seu trabalho para ficar 24 horas supervisionando uma pessoa enquanto o medicamento não começa a ser efeito? Porque antidepressivo começa a ser feito com 15 dias, em média. Estabilizador de humor, você tende a atingir o nível sérico. Muitas vezes, se você não vai conseguir esse nível sérico em uma semana. Ou seja, o quanto custa, certo? Não só
financeiramente para um pai e para uma mãe ter de ficar com esse filho 24 horas por dia durante um mês. Exatamente. Ó. E aí talvez outro Todo grande... desgaste emocional. Esse que eu quero falar agora, sabe, Carlos e doutora? Na verdade, a gente tem uma situação que a gente não gostaria de chegar, que seria o suicídio. E aí temos entes familiares envolvidos nisso, amigos, colegas, enfim, que nós chamamos de pós-venção. Como cuidar também desse que perdeu um ente querido pelo suicídio, por essa causa que é um problema de saúde pública. E agora a gente está falando para aquele familiar que perdeu até então um ente querido, para aquele que teve um amigo que perdeu. Como lidar, como é que a psiquiatria pode também ajudar esse ente, essa pessoa? A psiquiatria, ela direciona, digamos assim. Como eu falei, o luto de um paciente, de uma família que perdeu um paciente por suicídio, é um luto mais prolongado. E às vezes acontece disso acontecer também com alguém da família, e alguém da família também cometer suicídio. Então a psiquiatria, ela trata transtornos da psiquiatria. A psiquiatria trata doença. Mas será que aquele paciente, naquele momento, ele precisa de uma assistência da psicologia? E às vezes é o psiquiatra que encaminha. Os psicólogos são são nossas bússolas. Literalmente. Não tem como andar a psiquiatria sem psicologia. Né? A psicologia, a fala é terapêutica. Quando você fala, você bota para fora, mas nem todo mundo fala. Nem todo mundo pede socorro. Né? E principalmente quem vive o luto, que já está com tanta dor, então as pessoas vão entender, porque ela está ainda passando pelo luto. Mas como é que está sendo a elaboração desse luto? Será que não é um luto do luto dela mesmo? Então a gente tem que ficar atento aos sinais. E assim, as campanhas, né, de políticas públicas tem que ficar mais atento para o que você falou, professor Vitor. Já é difícil, a nossa realidade já é difícil para a pessoa que está passando por dificuldades, que teve as ideações, já não tem tantas políticas públicas para a pessoa. Imagine para as famílias. Verdade. E é muito importante pensar isso, sim. E assim, eu queria ouvir de vocês, a gente tá finalizando já o episódio aí, né? É um episódio que pode salvar. Salvar vidas. E justamente pensando nisso, eu queria que vocês trouxessem, porque às vezes eu não tenho a coragem, não tenho alguém, não tenho aquela rede de apoio, Carlos, que você apontou. Mas existe aí grupos, como você falou, o CVV, qual mais teria um telefone, o WhatsApp, que as pessoas pudessem estar ali conectando, buscando socorro, né? Não só para ela, mas alguém que está vendo alguém passar por aquilo ali. De telefone, eu só lembro do CV, que é o 180 é o 188. 188. Agora, a gente tem um trabalho, se eu não me engano, muito legal aqui em Alagoas com Cavida. É o Cavida, que é ali perto Eu acho que antes de Guaxum, Jacarecica, que é presencial, mas não é 24 horas. E Treinamento dos agentes de saúde, os agentes de saúde, eles têm que ser tão valorizados, porque eles sabem tudo o que está acontecendo ali na comunidade. Fazem parte da família, né? Ele parece que ele já faz parte de todas as famílias. Então, ele ali faz a busca ativa, né? E normalmente naquela região as pessoas vão se comunicando, né? Vão se ajudando. Às vezes a rede de apoio pode vir até dos bairros. Então, o agente de saúde, ele tem que ser treinado. Tem que existir esse treinamento contínuo durante o ano com o médico da unidade básica de saúde, porque demora muito para chegar até o psiquiatra. Então, é por isso que eu estou falando assim, às vezes tem uma coisa que tem que ser emergencial ali, né? E como a doutora disse, é um rastreio. Você consegue, de uma certa forma, cadastrar na comunidade pelos próprios ACS, que faz o trabalho fantástico, agente comunitário de saúde. Ele consegue identificar isso e fazer um cadastro na própria unidade de referência, né? Isso de forma que talvez o que Carlos disse, o atendimento não consiga ser simplesmente para o clínico geral, mas também para aquele especialista, não é verdade? Isso. E no caso de emergência, a UPA, né, tem o Portugal Ramalho aqui, tem o Ulisses Pernambucano, tem às vezes o HGE faz também, sendo que a longo prazo é que complica. A longo prazo, porque como ele falou, a medicação ela tem um tempo de alcançar os níveis plasmáticos. Não é tão imediatamente. Então, aquele paciente, ele tem que ser contido. Ele tem que ter supervisão. Então, assim, o que é que acontece? Eu vou encaminhar esse paciente para ser internado no hospital geral. Isso vem acontecendo comigo. Eu tenho uma paciente que está internada no hospital geral, clínico, que não tem janelas apropriadas para aquele perfil de paciente que está internado.
E isso aconteceu com a minha paciente, que ela estava comendo com um garfo e faca de plástico, e ela pegou a faquinha de plástico. E tentou. Entendeu? No hospital geral, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento. Será que aquela estrutura de internamento é para esse tipo de paciente? Adequada, né? Porque ele tá ali, ele tá com raiva porque foi internado, ele tá com raiva porque naquele momento da emoção, ele ainda vai ter o tempo também de estruturar o pensamento dele para mudar a forma de pensar. Então, não é uma coisa da noite para o dia. É uma campanha que tem por trás. Então, a direção avaliando isso. A gente não pode dar bobeira. No SESMAC, existe algum projeto, existe alguma ação? Carlos, você é aluno do SESMAC, não é isso? No caso, quanto a voltada à área da psiquiatria, ele tem a Liga Acadêmica de Psiquiatria, que é a LAPSIC, e a gente tem a Liga de Psiquiatria Infantil. Ambos fazem um bom trabalho, tem vários preceptores e tem atendimento, se eu não me engano, chega a ser mais de 10 ambulatórios que ocorrem ao longo da semana. Você vai ter médicos dos mais variados perfis e o que acaba é que a gente tem de ter essa conscientização que a campanha contra o suicídio, não é retida ao mês de setembro e não é só aquele primeiro dia que o paciente bateu na sua porta. Você vai ter de ter um acompanhamento longitudinal e vai tentar puxar, certo? A família, a comunidade, e tentar estimular o próprio paciente a formar novos laços. Um paciente que está completamente isolado, se ele gosta de desenho, não poderia começar um curso de artes? Se ele gosta de algum esporte, ele não poderia ser estimulado a iniciar um esporte? Teve um paciente que a gente atendeu que ele deu entrada por uma tentativa de suicídio, ele tem uma história muito trágica, começou o acompanhamento, começou o medicamento, foi estabilizando, certo? Ele tem o sonho de ser, no futuro, um profissional de segurança pública hoje, e ele conseguiu se integrar a um esporte, e o esporte fez muito bem a ele. Ou seja, você está agregando cada vez mais laços, e com o laço mais forte a gente faz uma malha de proteção para quando essa pessoa cair. Entende? É como se a vida da pessoa fosse nada mais que o picadeiro de um circo, um espetáculo. A gente vai andando sobre a rodinha, tentando chegar ao outro lado. Às vezes a gente cai. A gente quer que tenha toda a rede de apoio. Que vai estar ali para segurar. Perfeito. Muito importante essa fala, ver o caminho das possibilidades de trazer essa pessoa de volta, né? Então, achei fantástica a sua fala, Carlos. E assim, quando você perguntou, eu disse, não, eu vou convidar o Carlos. Porque o Carlos fez da vida dele um limão à limonada. Eu tenho muito orgulho do que o Carlos vem construindo, mas o Carlos, ele sofreu muito na adolescência, né, Carlos? Assim, uma situação muito peculiar e que ele conseguiu usar algo tão ruim para a vida dele para algo muito melhor. Então, eu confio plenamente no Carlos atendendo meus pacientes no SESMAC. Eu tenho muito orgulho, porque através das experiências que ele passou, ele conseguiu se ressignificar e ajudar tanta gente. Eu queria falar. Que coisa importante e lindo isso. Eu tive um diagnóstico anos atrás de um médico que ele chegou para mim e disse, olha, quem tem 2 rins só tem um, quem tem um não tem nenhum. Ele me deu um prazo de expectativa de vida, eu já passei esse prazo, tô aqui, tô com 27 anos no mês que vem, e a gente vai tendo que lidar, a gente tem de tomar medicamento, a gente tem de fazer acompanhamento, a gente tem de tentar desconstruir certas coisas que foram ruins e reconstruir coisas no lugar. É aquela coisa, eu quero dar o atendimento que eu não recebi nesse primeiro momento. Eu tive um médico em Recife que me atendeu super bem, disse, olha, eu digo pra você, você vai morrer de qualquer outra coisa menos desse rim. E aí você está fazendo medicina para ser tão humano, talvez, como não foram, de uma certa forma, contigo, né? Então, bom que nós formamos. E que médico nós vamos formar, né? Até então, e eu queria brindar a essa temática de hoje. E agradecer a vocês que
episódio riquíssimo, que episódio que vai ajudar muitas pessoas, tenho certeza disso. Por isso que foi mais um episódio do Fala aí, Sesmac. 50 anos iluminando histórias.